Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, convidar aqueles que puderem, nos colocarmos de pé. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 7. Apenas versículo 18. Gênesis, capítulo 7, versículo 18. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Amém. Podemos sentar, queridos. Meus irmãos e aqueles que nos visitam, a graça de Deus está sobre todos. Mas a Bíblia diz que a fé não é de todos. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Ela é presente de Deus. Ela é uma dádiva de Deus. A história do dilúvio, ela é comprovada arqueologicamente, cientificamente. Falo isso porque muitas pessoas duvidam de certas coisas da Bíblia. Nunca tinha acontecido um dilúvio na terra. E Deus então chama um homem chamado Noé para, através de Noé, anunciar um juízo, mas não só isso. Ao mesmo tempo, anunciar e pregar e proclamar um projeto de salvação, de livramento, que era a arca. Era preciso ter fé para poder obedecer aquele projeto. Por quê? Mas aconteceu isso? Nunca aconteceu. Mas será? Mas Noé creu. Noé não duvidou. Noé creu. Nunca aconteceu o arrebatamento. Mas há uma igreja crendo. Há uma igreja pregando. Há uma igreja proclamando: Jesus vem. Lá nos evangelhos, em Mateus, quando Jesus fala sobre os sinais da sua vinda, ele cita Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será o tempo, o momento da minha volta. Qual foi a grande sinal de Noé? Diz a palavra lá que eles não perceberam. Quer dizer, era um mundo que estava desapercebido.
não estava prestando atenção. Foi mais ou menos 100 anos. Noé demorou cerca de 100 anos construindo aquela arca, pregando, montando a arca, segundo a revelação de Deus, o projeto de Deus. O que significa isso, pastor? Significa a misericórdia de Deus. É Deus dando tempo ao homem. É Deus dando oportunidade ao homem. Nós temos pressa das coisas, mas Deus é misericordioso. Deus é paciente. Há quantos anos a igreja está pregando? Desde quando Pentecostes, há 2000 anos atrás, a igreja está proclamando: Jesus vem, Jesus vem. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a paciência de Deus. Mas diz a Bíblia aqui que as águas vieram, prevaleceram sobre toda a terra, as populações, vilarejos, vales, montes. Diz a palavra aqui, a palavra diz que acima dos maiores montes, as águas ficaram 15 côvados, 6,5 metros acima ainda. Foi uma catástrofe mesmo, um caos. Noé creu. Ninguém mais creu. Noé e a sua família. E quando Deus projetou a arca e revelou as medidas da arca, que são as medidas básicas até hoje para as grandes embarcações, que os irmãos queiram saber. As medidas básicas da engenharia naval para as grandes embarcações são exatamente as medidas da arca. Noé não era engenheiro naval, não entendia nada de engenharia naval, mas o engenheiro naval celestial revelou para ele. Duvido do que eu falo, pode pesquisar na engenharia naval. Não tinha leme a arca. Nem tinha janelas dos lados. Tinha uma janela para cima. E as águas foram prevalecendo. E a arca foi sendo levada. A arca, meus irmãos, profetiza, ela é profética, ela aponta para o projeto da salvação. E nós queremos dizer uma coisa que não temos prazer de dizer. As aflições, as águas das lutas, as águas das aflições, as águas dos problemas, as águas da violência, as águas da crueldade, as águas do pecado, as águas que estão destruindo lares. Por mais importante que o país seja, por mais alto que ele seja, de primeiro mundo, pode ser condomínio fechado, pode ter a maior segurança, nada vai impedir as águas. As águas do mundo vão prevalecendo. É jovens que estão sendo tragados pelas águas das drogas, dos vícios. Ontem eu vi uma reportagem, eu não quis nem ver depois, eu acabei de fazer o culto no lar com a minha família e fui ver uma reportagem de uma jovem, belíssima jovem, uma carreira naquilo que ela escolheu de modelo. E agora estava a mãe desesperada atrás dela. E a reportagem mostrou, não era mais aquela jovem.
Ela estava destruída pelo crack, acabada, arrasada, escabelada, suja. No que ela viu a mãe, ela nem abraçou a mãe, ela correu da mãe dela. Meu Deus! As águas estão prevalecendo. Quem é que vai parar as águas das drogas? Quem vai impedir estas águas de atingir a juventude que está? 80% dos jovens da Rússia são drogados. Estive lá, os pastores nos falaram isso lá. Eu vi a juventude lá salva, remida. Eles eram drogados, ex-drogados, ex-viciados, e agora eles se servem ao Senhor. Eu orei ontem no culto da minha casa lá por eles, eu me lembrei. Senhor, abençoa aquele povo ali que eu conheci, Senhor. Aquele povo que não tem a vida deles por preciosa. Meus irmãos, nada vai impedir o avanço destas águas. Só existe um escape, só existe um livramento, é a arca. Não é a igreja Maranata, é a arca. E o nome desta arca é Jesus. O Espírito Santo não registrou à toa, a arca andava sobre as águas, porque 2000 anos depois, esta arca andou sobre as águas. Quando os discípulos estavam na tempestade, o barco deles ia afundar. De repente eles olharam e viram a arca andando sobre as águas. E Pedro perguntou: quem é? Sou eu, Pedro. A arca, a salvação estava andando sobre as águas. A arca apontava para ele. Lá no mar da Galileia, ele andou sobre as águas. As ondas não perturbaram, as ondas não balançaram ele, ele não desequilibrou. Ele é a arca. Há uma igreja que aceitou o convite. O primeiro convite da Bíblia é o convite da arca, que Deus convida Noé e sua família para entrar na arca. É o primeiro convite da Bíblia. O primeiro convite da Bíblia é Deus convidando o homem para a salvação. Deus não convida o homem para dar dinheiro para Deus, porque Deus não precisa. Deus não convida o homem para vender nada para ele, porque Deus não é comerciante. O primeiro convite da Bíblia é Deus convidando o homem para a salvação. Nós aceitamos esse convite. Muitos aqui aceitaram esse convite. Nós estamos sentindo a força das águas. Muitos lares da igreja aqui estão sentindo a força destas águas, a correnteza destas águas, o barulho destas águas. Mas estava na arca uma janela só para o alto. O Senhor estava profetizando: minha igreja, meu povo, que aceitou meu convite, não olhai para os lados, não olhe para a força das águas, olhe para o alto, porque do alto vem a salvação, do alto vem a redenção. Creia na minha salvação. As águas vão balançar os vossos lares, as águas vão balançar a vossa vida, a igreja vai sentir a força das águas, mas ela só tem um rumo nessa hora, é para o alto. Não tinha janelas do lado exatamente para isso, era profético. Olhai para cima, porque do alto veio a redenção. Fácil pregar, vai conversar. Muitas vezes eu não sei o que falar. Muitas vezes eu não sei o que falar para uma ovelha. Muitas vezes eu não sei o que falar para um problema que está enfrentando o casamento. Mas eu creio, e muitos aqui creem, e a palavra que eu tenho, meu irmão, minha irmã, olhe para cima. Olhe para o alto. Confia no Senhor. Pastor, mas eu estou sentindo a força das águas. Eu fico pensando, meus irmãos, Noé e sua família naquela arca, sendo levada. Quando isso vai acabar?
Noé, até quando nós vamos viver esta aflição? Onde nós vamos parar? Quando vai terminar isso? As águas estão nos levando, Noé. Será? Não tinha leme? A arca estava entregue? Ela estava abandonada? Será? Não. Não tinha leme mesmo, não. Nem tem até hoje. Não é o homem que conduz a igreja. É Deus que conduz a igreja. Onde vai parar isso, Noé? Quando vai acabar essa luta? Quando vão acabar as aflições? Quando vão acabar os problemas? Quando vão acabar as enfermidades? Quando vão acabar as amarguras? Quando vão acabar os jovens sendo consumidos, corroídos pelo crack, pelas drogas? Quando vai acabar isto? Até quando? Meus irmãos, os irmãos que conhecem a palavra, não foram as águas que levaram a arca. Foi Deus que levou a arca. Mas por que, pastor? Baseado em que o senhor fala? Baseado na Bíblia. Onde está isso na Bíblia? Onde que Deus levou a arca? Onde que ela parou, Anderson? Qual foi o lugar que ela parou? Hein, Anderson? Pede um copo. Hã? Não, foi no monte. Como é que chamava o monte? Ararat. Anderson, te peguei desprevenido, hein? A arca parou, ancorou no monte Ararat. Os irmãos sabem o que significa Ararat? Sabe, Lelo? O que significa Ararat? É para onde a igreja vai. Ararat significa terra sagrada. Aleluia! A igreja está indo para a terra sagrada, para o alto monte. Viu, irmã Zininha? É para lá que a igreja vai. As águas são fortes, as águas são violentas. Nós sentimos o barulho delas, estamos vendo o grito das pessoas fora. Ninguém está satisfeito com isto, mas uma igreja aceitou o convite. Ela entrou na arca, ela olha para cima. Mas isto vai acabar. Vai chegar a hora que a igreja vai parar na terra sagrada, na eternidade celestial. E uma nova vida vai começar. Uma nova história vai começar. E o Senhor tem um convite aqui para alguns que entraram aqui nesta noite. Entra na arca, entra na salvação, porque ela vai te levar para a terra sagrada, para a eternidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor.